Nós vamos agora nos preparar para ouvir em paz a palavra do Senhor aos nossos corações. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós já estamos na reta final desse Evangelho, Mateus, e ainda teremos para frente, além do 26, mais 2 capítulos, e assim encerraremos o Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos ler do verso 6 ao verso 13. Agora eu queria que os irmãos ouvissem com atenção a leitura da palavra do Senhor. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus eterno, nosso Pai celestial, nós podemos mais uma vez estar na presença do Senhor, o que para nós, servos do Senhor, que amamos a Cristo, é um santo privilégio. Porque aqui, ó Deus, podemos congregacionalmente com os nossos irmãos antever a glória eterna dos céus, onde estaremos milhões e milhões e milhares de milhares adorando o Senhor. Ó Deus amado, conserva-nos enquanto vida tivermos com esta possibilidade de estarmos juntos como igreja do Senhor, com os mesmos cânticos, com a mesma escritura, com a mesma oração, formarmos um só coro perante o Senhor em adoração e louvor. E agora a nossa súplica é que o Senhor receba no alto da tua glória os nossos louvores e a nossa adoração. E agora, Deus, que o teu Espírito Santo faça uma obra específica em cada coração nessa noite. Assim, usando como instrumento a bendita palavra que foi lida, que aqui vai ser pregada, e que o Senhor, ó Deus, por meio do teu Espírito, ilumine cada um para compreender as Escrituras. E mais do que isso, ó Deus, que o teu Espírito Santo poderosamente aplique essa palavra em cada coração, em cada vida presente aqui nessa noite. Ó meu Deus, que a tua palavra faça uma obra extraordinária nas nossas vidas, nos edificando, nos alimentando e transformando as nossas vidas para a glória do Senhor. Se nós oramos
no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, com todos que estão presentes, é necessário que você dê atenção à palavra do Senhor, para que você possa aprender nessa noite. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Era sempre a mensagem nas igrejas da Lázaro, que deve ser também para nós. Disponham os seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler, intitulado pela Sociedade Bíblica da Unção de Jesus Cristo em Betânia, o que de fato realmente aconteceu, o que me chamou a atenção foi, e o que chamou a atenção de muitos aqui, foi o que também chamou a atenção dos discípulos. O que chamou a atenção dos discípulos e chamou a atenção de muitos é que ali um perfume foi derramado por uma mulher. E essa visão dos discípulos, embora bem próximos a Jesus, foi uma visão terrível, uma visão mesquinha, uma visão materialista. Esses discípulos, na sua visão, ali houve um desperdício diante das necessidades dos pobres. Porque esse foi o argumento usado pelos discípulos, especialmente por Judas, de que aquele perfume caríssimo deveria ter sido vendido e distribuído a renda para os pobres, para suprir as suas necessidades. Visão totalmente materialista. Ouvi várias pregações sobre esse trecho das Escrituras, e na visão de muitos pregadores, o ato desta mulher em oferecer o que é mais caro para Jesus. Então, a maioria dos pregadores destacam exatamente isso. Aquela mulher, sendo pobre, ela conseguiu de alguma forma uma economia muito grande, inclusive alguns até citam os valores que eram gastos para encher um vaso de alabastro. E eles ovacionam aquela mulher porque, sendo ela pobre, deu um perfume tão precioso para derramar sobre Jesus Cristo. Mas no fundo, tanto os discípulos de Jesus ali presentes, como muitos pregadores da atualidade, o que está por trás disso é a mesma coisa, a obra social. Então, se há alguma coisa para esses pregadores pela qual essa mulher deveria ser lembrada, é que ela materialmente gastou um dinheiro que talvez nem tivesse, comprou um perfume caríssimo e jogou sobre Jesus. E aí, o apelo, nós devemos dar o que é melhor para Cristo, dentro dessa explicação. Hoje à noite, eu gostaria de abordar uma outra visão deste ato dessa mulher. Antes de tudo, nós vamos precisar dos outros evangelhos, especialmente o Evangelho de João, onde essa mulher, ela é identificada. Lá em João, no capítulo 12, no verso 3, essa mulher é identificada como a Maria, irmã de Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Ela também é irmã de
Marta. Então havia duas irmãs e um irmão. Maria, Marta e Lázaro. E Jesus Cristo ressuscita a Lázaro na presença das suas irmãs, Marta e Maria. E aqui é importante a identificação dessa mulher como sendo a Maria, pelo sentido espiritual desse ato que aqui foi feito. O que Maria de fato fez aqui foi um ato profético. Ela derramou um bálsamo sobre Jesus, o perfume, para embalsamá-lo, porque essa foi a visão de Jesus, do ato dessa mulher. Lá no versículo 12, no mesmo capítulo 26 de Mateus, Jesus afirma isso. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Então Jesus afirma de forma clara que ali era como se fosse, ela estivesse embalsamando a Jesus, cobrindo-o com esse precioso perfume. Então esse ato foi um ato profético porque Jesus estava vivo. Embalsamar um corpo é um ato depois da morte. Mas antes mesmo que Jesus morresse, ainda em vida, essa mulher, ela derrama um perfume e na visão de Jesus, preparando-o para o seu sepultamento. Então, era um ato de embalsamamento de Jesus. Portanto, é um ato profético. Porque a sua morte só iria acontecer daqui a alguns dias. E, portanto, ela pré-anunciou, ela proclamou, ela evangelizou a morte de Jesus, antes que ele tivesse sido. Como ela fez isso? Com um único ato, derramando o perfume sobre Jesus. Olha como a visão nossa começa a mudar. Porque a ênfase não está se o perfume é caro ou barato. A ênfase não está se ela distribui aos pobres ou não. A ênfase está no seu ato profético. Antes da gente abordar o texto, eu queria dar só mais uma informação geral. E aqui, não mais tratando sobre Maria, mas tratando sobre nós mesmos, sobre a nossa geração, afirmar que muitas pessoas, muitíssimas pessoas, podemos assim dizer, têm medo da morte física, porque não tem esperança de vida futura. Então, o medo da morte advém porque para estas pessoas a morte é o fim de tudo. Mas diferentemente de Maria, ou mais muito diferentemente de nós, Maria, ela vai mostrar exatamente a sua esperança no futuro. E quando a gente crê na ressurreição do corpo e na vida eterna com Deus, a morte não passa a ser apenas e tão somente um detalhe em nossa caminhada. Ela não é o fim. Ela é apenas uma parte desse processo. E Maria aqui, nesse ato profético, ela vai ensinar para todas as gerações exatamente isso. Então, hoje à noite, eu queria que você desse bastante atenção a esse texto, porque eu quero submeter a vocês ao seguinte tema: Maria celebrou a morte como esperança para a vida.
Maria celebrou a morte como esperança para a vida. E agora eu quero submeter vocês a 3 argumentos. Primeiro, ela aprendeu sobre a doutrina da morte para a vida. Segundo, ela presenciou que a morte não detém a vida. E terceiro, ela compreendeu que a morte era a certeza da vitória. Agora nós vamos ter uma outra visão clara de Maria. Primeiro, reconhecendo que ela aprendeu sobre a doutrina da morte para a vida. O texto que nós acabamos de ler, sobre essa mulher que lançou um perfume sobre Jesus, na visão dele para o seu sepultamento, na visão de Jesus, aqui, nesse texto, nós não temos sequer uma palavra dessa mulher. Ela não disse uma só palavra. Ela só praticou uma ação. Mas a gente tem falado tantas vezes que os atos eles falam mais alto do que as palavras. E isso é extremamente verdadeiro aqui. Maria não precisou falar uma só palavra para causar uma discussão entre os discípulos e absorver de Cristo 2 grandes informações. A primeira nós já mencionamos. Ele disse: não detenham, não critiquem, não perturbem essa mulher, porque ela está fazendo isso para o meu sepultamento. Foi o próprio Jesus que disse isso. E a outra informação nós vamos ver no final dessa semana. Jesus também faz uma outra afirmação sobre Maria. Ela não disse uma só palavra, mas o seu ato foi simplesmente determinante ali. E aquele ato, ele não foi um ato aleatório, impensado, não. Ele foi um ato advindo de uma mente cativa à doutrina de Cristo. Maria não fez isso por acaso. Ela fez conhecendo exatamente a doutrina. Pastor, mas o texto não informa isso. Não informa. Claro, não informa. Até porque Maria não falou nada, não disse nada sobre isso. Nem ninguém falou sobre isso a respeito dela. Mas essa mulher derramou o bálsamo sobre Jesus, o perfume sobre Jesus. Então, eu queria levar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Como eu disse, nós vamos precisar analisar os outros evangelhos que tratam a respeito de Maria. Vamos então começar olhando para o Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 2. Queria que você acompanhasse o meu raciocínio para que você pudesse absorver como essa mulher era uma mulher doutrinada, e por isso ela fez isso. No Evangelho de João, capítulo 11, verso 2, diz: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Então, esse texto é só para que a gente identifique que essa mulher que está descrita aí no capítulo 26 de Mateus é exatamente a irmã de Lázaro. Maria, irmã de Lázaro. E aqui o texto vai afirmar que foi ela quem derramou o perfume sobre Jesus e lhe enxugou os pés com
seus cabelos. Agora vamos para o verso 23 do mesmo Evangelho de João, capítulo 11, onde após Jesus chegar na sua aldeia, antes de entrar na casa delas, aliás, porque Lázaro já estava sepultado, Marta foi ao encontro de Jesus. E ela então reclamou a Jesus, dizendo que se ele estivesse ali, o seu irmão não teria morrido. Ela confiava que Jesus era suficientemente poderoso para evitar a morte do seu irmão. E Jesus, então, no verso 23, faz essa afirmação em resposta a Marta. Ele diz, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Agora eu quero que você atente comigo à seguinte réplica de Marta. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Eu só quero que você entenda que Marta tinha consciência da ressurreição. Ela sabia que os crentes iam ressuscitar no dia final. E foi isso que ela repetiu para Jesus Cristo. Então, ela aprendeu ainda mais de Jesus. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Jesus ratifica essa doutrina no coração daquela mulher, de Marta. Pois bem, então nós vimos aí claramente que Marta tinha esse conhecimento, até o ponto dela dizer, doutrinariamente, no verso 27, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, ela tinha a doutrina bem clara na sua mente. Então, meus irmãos, eu queria que você percebesse que nós estamos falando de duas pessoas diferentes. Primeiro, nós dissemos que Maria foi quem fez isso. Mas agora nós estamos abordando sobre Marta. E é interessante porque Marta, ela expõe com clareza a sua confiança e a sua convicção sobre Cristo e sobre a ressurreição. Cristo é o Filho de Deus e nós ressuscitaremos no último dia. Essa doutrina estava bem clara em Marta. Mas nós precisamos conhecer também aqui um pouco sobre Marta. Vá para o Evangelho de Lucas, por favor, para o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Eu queria que você fosse lá. Aí você vai acompanhar meu raciocínio para entender o que eu estou dizendo para você. Vá para Lucas, para o capítulo 10. Agora, raciocine comigo, para você entender. Lá em Lucas 10, no versículo 39, vai de novo falar sobre Marta, mas agora vai colocar no contexto Maria. E vai dizer, lá em Marcos 10, 39, tinha ela uma irmã chamada Maria, no caso está falando de Marta. E esta Maria fazia o quê? Quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Agora, olha o próximo versículo, 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Agora, raciocínio comigo. Uma mulher como Marta, agitada, cuidando da casa,
aprendeu correndo de um lado para o outro, Maria concentrava-se nos ensinos de Jesus. Então, o que foi que Marta aprendeu sobre que Jesus é o Filho de Deus e que todos os crentes vão ressuscitar na ressurreição do último dia? Como ela aprendeu isso? Com Cristo. E como ela aprendeu? Cuidando da casa. E Maria? Mais atenciosa do que sua irmã, ela tinha muito maior consciência disso. Até porque Jesus ovaciona mais uma vez a Maria. Se você olhar em Lucas capítulo 10, onde você está aí agora, no verso 41, Jesus repreende a Marta e disse: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ou seja, toda a concentração de Maria era o ensino de Jesus. E se Marta tinha uma consciência tão clara da doutrina, Maria era doutora no conhecimento da doutrina. Maria sabia muito mais do que Marta. Porque Marta não apenas aqui, mas mesmo no dia, aqui foi um momento, e aquele momento, no dia que Maria jogou o perfume sobre Jesus, João vai dizer que a preocupação de Maria, que Jesus entrou na casa lá, era se ocupar nas pessoas, nas visitas, em servi-los. E foi nesse mesmo contexto que Maria chega e joga o perfume. Enquanto Marta está preocupada com as pessoas que estão na ceia, Maria chega então e ela joga o bálsamo. E pergunta a você, de quem a consciência maior? Maria, claro. Porque ela conhecia, por ter se quedado aos pés do Senhor Jesus. Então, ela aprendeu sobre a doutrina da morte para a vida. Irmãos, isso aqui é importante como uma parte aplicativa para nós entendermos que a doutrina influencia profundamente a nossa fé, para que isso possa redundar numa esperança bendita. Então, a ideia é que quando Maria, sem falar uma palavra, ela estava com aquele vaso lançando sobre a cabeça de Jesus para banhá-lo com aquele perfume, ela não fez isso de forma inadvertida. Ela não fez isso de forma aleatória. Ela fez isso porque ela compreendia a doutrina sobre a morte do Salvador. A doutrina influencia profundamente a vida daquela mulher. Para que ela possa agir daquela forma, ela não vai agir aleatoriamente. Ela não é uma sem fé. Ela não é uma pessoa qualquer. Ela é uma serva do Senhor, com o coração cheio de fé, conhecendo a doutrina da morte para a vida, a doutrina da ressurreição, a doutrina de Cristo. E é assim que ela lança aquele perfume sobre Jesus Cristo. Irmãos, a doutrina influencia a nossa fé. Você não pode vivenciar a sua vida cristã sem conhecer a teologia de Deus, a palavra de Deus, a doutrina de Deus. Maria, ela só lançou aquele perfume sobre Jesus
Porque ela sabia doutrinariamente que a ressurreição era um fato consumado. Então, a primeira coisa que nós destacamos aí é que Maria celebrou a morte como esperança para a vida, porque ela aprendeu sobre a doutrina da morte para a vida. Em segundo lugar, ela presenciou que a morte não detém a vida. Se você voltar para o Evangelho de João, e eu queria que você fizesse isso, lá no capítulo 11, e aqui nós já estamos na segunda parte dos encontros de Jesus. Primeiro, Marta foi encontrar-se, ele mandou chamar Maria, e Maria saiu de casa e foi com ele no caminho, porque ela não tinha entrado na casa. Então ela foi no caminho. Quando ela chegou lá, ela disse exatamente a mesma coisa que a sua irmã. Veja como elas tinham a mesma consciência de fé. E talvez Maria tivesse muito mais que a sua irmã Marta, mas as duas professavam a mesma fé. No verso 32, do capítulo 11 de João, o texto diz: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Meus irmãos, diferentemente de Marta, porque o texto não exprime isso, ele vai exprimir aqui a partir de Maria. Jesus amava Marta, Jesus amava Lázaro e Jesus amava Maria. Mas foi com as palavras de Maria que o coração de Jesus se comoveu. E a única vez, em uma comoção descrita nas Escrituras, em que Jesus a expressa externamente, o que causou uma tensão entre as pessoas, e as pessoas comentaram isso. Olha como ele está pesaroso. Jesus chora ao ouvir as palavras de Maria. Então, naquele momento, Jesus disse para eles, para ela, disse para Marta que estava junto, disse para os judeus que vieram consolar Maria, mas que tinham saído junto com ela, porque pensavam que ela ia para chorar de novo. E Jesus disse: onde foi que o sepultaram? Vamos lá, nós estamos ainda no capítulo 11 de João. Então Jesus disse: vamos lá, aonde Lázaro está sepultado. Quando eles chegaram lá, a porta da gruta, onde dava a entrada, onde estava sepultado Lázaro, Jesus então ordenou tirar a pedra. E Marta apressadamente disse para Jesus: não, Senhor, porque ele já está com 4 dias, então ninguém vai suportar aqui o aroma terrível, podre, de morto, de 4 dias. Pois bem, mas eles obedeceram e tiraram a pedra. E Jesus, então, depois de ter agradecido ao Pai, ele fala diante de todos que estão ali, inclusive de Maria: Lázaro, vem para fora. E é interessante aqui, irmãos, porque essa expressão de Jesus, ela é fundamental. Por que Jesus disse: Lázaro, vem para fora? Porque se naqueles sepulcros ali próximos, aquelas cavernas, se Jesus tivesse dito para todos os mortos saírem, mortos se levantem, sabe o que teria acontecido? Todos os mortos teriam sido ressuscitados. Porque esse é o poder do nosso Deus de até ressuscitar mortos. Mas ele especificou: eu quero apenas que Lázaro volte à vida. E o que aconteceu? Exatamente o que Jesus Cristo ordenou.
Lázaro se levantou cheio de ataduras, ainda envolto nas ataduras, dos pés à cabeça, e ele saiu caminhando. E depois ele disse: agora tira aí as ataduras dele, porque ele está vivo. Então, Maria presenciou o seu irmão sendo levantado da morte. E o que ela aprendeu na prática? Que a morte não detém a vida. Que mesmo que morto soube a voz de Jesus, porque até agora ela podia pensar: se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora ela está mais exultante ainda, porque ela disse: sob a tua voz, a morte não detém a vida. Não é só se o Senhor estivesse aqui, podia conservar a sua vida. Não, agora eu estou vendo com os meus olhos que, se o Senhor quiser, pode tirar qualquer um da morte para a vida. E isso foi o que de fato ela presenciou ali. Quando Jesus Cristo disse a Marta e a todos: se eles crescem, eles veriam a glória de Deus. E aquele que estiver morto, ele morreu. Só um detalhe aqui. A Bíblia não diz isso, a Bíblia não informa, mas é muito provável que Maria tenha agora abraçado o seu irmão que havia morrido. Mas ela não o abraçou para despedi-lo para a sepultura, mas ela o abraçou com vida. Então, naquele momento, certamente de um abraço ao seu irmão vivo, ela tem bem nítida na sua mente o que os seus olhos presenciaram: que a morte não tem poder sobre a vida. E Maria presenciou. Então, eu quero que vocês entendam que quando Maria estava derramando aquele perfume, que independente do seu preço, independente se tem pobre para se alimentar, independente de tudo isso, o mais importante era o que ela sabia e o que ela viu. Que ela compreendia com a sua mente e que os seus olhos presenciaram foi suficiente para que ela chegasse e derramasse aquele perfume sobre o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo que nem mesmo os discípulos próximos de Jesus tinham compreendido isso. Quando eles reclamaram: por que não vendeu, não deu aos pobres? Eles só pensam materialmente. Aquela mulher estava fazendo um ato profético espiritual. E essa é a vantagem. Era a compreensão espiritual daquilo que ela estava fazendo naquele momento. Ela estava embalsamando o Senhor da glória que iria morrer, mas que não ia ficar. E a certeza da ressurreição de Cristo, que era antecedida pela sua morte, era a certeza da ressurreição de todos os crentes. E isso foi suficiente para que ela, com muita fé, pudesse chegar lá com aquele perfume e jogar sobre a cabeça de Jesus. Meus irmãos, na prática, isso também a gente precisa tirar para nós, porque muitas vezes nós pedimos o milagre de Deus, e Deus realmente tem dado milagres, às vezes sem nenhuma intenção espiritual.
porque até os ímpios são fruto do milagre do Senhor, não tem qualquer sentido espiritual. Até porque tem muitas pessoas que já receberam o milagre de Deus e vão caminhando para o inferno da mesma maneira. Mas aqui, especificamente, Maria recebeu esse milagre de Jesus, diretamente de Jesus, o milagre da ressurreição. Ela viu seu irmão ressuscitar. Então, Maria, pela sua atitude em derramar aquele perfume sobre Jesus, é claro que ela não recebeu o milagre da ressurreição apenas como um milagre, mas ela recebeu aquele milagre como uma lição prática para a sua vida, de que a morte não detém a vida. E ela não está pensando só na vida física do seu irmão ou na sua própria vida física. Ela está pensando além. A morte desse homem aqui, sobre quem eu derramei esse perfume, é a certeza que nós vamos gozar a vida eterna. Aquele era um ato de fé. Porque a morte daquele homem era a certeza da vida eterna. E por isso ela derramou aquele perfume sobre Jesus Cristo. Ela celebrou a morte como esperança para a vida. E por fim, irmãos, além de Maria aprender sobre a doutrina da morte para a vida, além de presenciar que a morte não detém a vida, Maria celebrou a morte como esperança para a vida, porque ela compreendeu que a morte era a certeza da vitória. Marta servia, Maria aprendia com Jesus. Marta servia, Maria derramava o perfume sobre Jesus. Pense sobre isso. Lá em Lucas 10 nós aprendemos que enquanto Maria quedava-se aos pés de Jesus, aprendendo sobre os seus ensinamentos, Marta se agitava demais para ele. Mas agora eles estão no momento da ceia. Eu queria que vocês pudessem observar em João capítulo 12. João capítulo 12. No versículo 2 diz assim: deram-lhe, pois, ali uma ceia, um jantar. O que Marta fazia? Marta servia, sendo Lázaro dos que estavam com ele à mesa. E Maria, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Enquanto Marta servia os convidados, uma boa comida, uma boa hospedagem, Maria, acima disso, ungia a Jesus Cristo, os seus pés. O que ela estava fazendo não era simplesmente preparando com perfume o corpo de Jesus. Aliás, o que ela estava fazendo não era simplesmente preparando o corpo de Jesus para ser sepultado. Não era simplesmente isso. O que ela fez foi o que outras Marias não conseguiram fazer. Só ela conseguiu fazer. As outras Marias não conseguiram. Abra sua Bíblia em Marcos 16. Olha como as Marias também tentaram fazer isso. Marcos 16. Olha que coisa impressionante aí. Marcos, capítulo 16. Lembra que José de Arimateia tomou o corpo de Jesus, tirado da cruz, envolveu com um lençol de linho e o levou para a sepultura. Então, após a festa da Páscoa, no primeiro dia da
madrugada, as Marias, bem como Salomé, elas foram com perfume, a mesma coisa que Maria fez lá na festa, na última noite. Marcos 16:1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem balsamá-lo. E muito cedo elas disseram: olha, vamos fazer o que ninguém conseguiu fazer. Cedinho, nós vamos lá para jogar esse perfume, esse bálsamo sobre Jesus, porque certamente não tinha tido algo como aquilo para embalsamá-lo. E elas foram fazer. Mas quando elas chegaram lá, elas não conseguiram fazer isso. O que Maria havia conseguido naquela noite da ceia, as outras Marias não conseguiram fazer. Porque quando elas chegaram lá, o nosso Senhor Jesus já havia ressuscitado. E ele não precisava mais de bálsamo, de perfume para o sepultamento, porque ele já havia sido levantado da morte. Irmãos, isso foi um espaço de 3 dias. É muito provável que Maria tenha ouvido sobre isso. É muito provável que Maria tenha tido conhecimento de que outras Marias foram lá fazer o que ela tinha feito naquela noite. E nenhuma tinha conseguido. Ele não pode ser mais perfumado após o seu sepultamento. Porque no domingo pela manhã, ele não estava mais no sepulcro. Ele já havia sido ressuscitado. Então, de fato, preparou com perfume o Senhor Jesus Cristo para o sepulcro. Foi Maria, irmã de Lázaro. E ela fez isso com certeza da vitória. E por que ela ficou feliz quando ela soube que as outras Marias não conseguiram mais lançar perfume sobre Jesus? Não é porque ela estava como uma rival, dizendo: eu consegui fazer o que ninguém fez. Não, é porque ela já estava lembrando que o nosso Senhor Jesus não estava mais no sepulcro, ele havia ressuscitado, a vitória chegou. A ressurreição de Jesus é a certeza de que a morte não pode conter a vida, nem a vida física, e muito menos a vida eterna. Nós teremos a vida física para sempre, e nós teremos a vida eterna para sempre, porque Jesus ressuscitou. E essa é a nossa vitória. Essa é a vitória celebrada por Maria, no dia que ela lançou aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. Só mais um detalhe, meus irmãos. Maria, ela consegue presenciar essa vitória. Eu não sei se a palavra que eu vou usar seja a palavra mais correta, prefigurada, mas assim, em figura, eu quero dizer isso. Naquela noite, naquele jantar, ela consegue ver em figura literal a vitória que ela derramou o perfume sobre ele, sobre Jesus, e sobre ela, a vitória que vinha a partir de Jesus. Volte de novo para João capítulo 12, por favor. Vamos dar uma olhadinha. João capítulo 12. Dê uma olhada lá. Irmãos, percebam um detalhe aqui. Olha a informação que nós temos aqui. João 12, verso 2, diz assim: deram-lhe, pois, ali uma ceia.
estavam com ele à mesa. Por que essa informação está aqui? Por que ela é importante? Não é à toa, não. Não é aleatória, não. É porque aqui é uma figura clássica da vida eterna. Cristo tinha uma mesa. Estava sentado à mesa. E um dos convivas que estava lá foi alguém que fora morto, mas agora estava vivo, sentado com ele à mesa. Então o que Maria podia presenciar ao vivo e a cores? É que alguém que fora morto podia estar naquele momento sentado à mesa com Cristo Jesus. Comigo? Como que ela não vai lançar o perfume sobre Jesus? Se ele é a certeza de que toda a nossa esperança de vida está na sua morte. Então foi isso que levou Maria, de fato, a lançar um perfume sobre Jesus. Aí, irmãos, eu queria ler 2 textos. Aliás, 3. Ainda tem um tempinho, rapidinho. Vamos ler 3 textos aqui, bem rápido. O primeiro está lá em Mateus 26 mesmo. Nós vamos pregar ainda sobre isso. Mas olha o que diz no capítulo 26, onde nós estamos pregando, mas vamos um pouquinho mais para frente, no verso 29. Dê uma olhadinha lá. Diz aí esse verso: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco. Aonde? No reino de meu Pai. Quando foi que Jesus fez essa promessa? Quando a sua morte estava sendo celebrada. Ele disse: lá no reino de meu Pai, nós vamos beber a mesa, vinho puro, novo, juntos. Foi isso que Maria era presenciou. E ela sabia que a morte do Salvador era a certeza da vida. E ela viu isso com o seu irmão Lázaro, um homem que fora morto, agora estava vivo, estava sentado à mesa com o Senhor Jesus Cristo, comigo. Agora, irmãos, vamos para o Evangelho de Lucas. E lá eu vou ler 2 textos para a gente encerrar esse terceiro ponto e concluir. Lucas capítulo 14. Dê uma olhada rápida lá, por favor. Irmãos, aqui esse texto fala sobre aquela ceia que o Senhor preparou. Isso é uma parábola. Lá a partir do versículo 15, do capítulo 14. E no versículo 15 mesmo, disse assim: ora, ouvindo tais palavras, e as palavras são aquelas palavras que foram ditas antes, olha o que disse um dos que estavam com ele à mesa. Eles estavam ali à mesa. E ele disse: bem-aventurado aquele que comer pão, aonde? No reino de Deus. Eles estavam sentados à mesa. E um ali disse: bem-aventurado aquele que comer pão com o Senhor no reino de Deus. Beber vinho. Jesus falou: aqui comer pão. Tá bom? Então Jesus vai contar a parábola dizendo que tem muitos que são convidados para
para isso. Mas infelizmente disse, eu tenho um terreno, eu tenho um casamento, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso isso. Então vai lá, ajuda os coxos, aleijados, os cegos, traz aqueles que querem. Aí Jesus aqui, ele diz assim, ó, eu declaro que todos aqueles que se recusaram o convite. Versículo 24, irmão. Aí no capítulo 14. Ele diz, nenhum desses que recusaram vão se sentar à mesa comigo e provar do meu jantar. Nenhum. A maior glória está lá no reino de Deus, sentado à sua mesa, como disse esse senhor aqui, no versículo 15, comendo pão à mesa com o Senhor. E para terminar então, vamos para o capítulo 22 do mesmo Evangelho de Mateus, que aí a gente arremata isso. Lá no capítulo 22, na parte A do versículo 30, olha aí o que diz as Escrituras. Lucas 22, 30, parte A. Ele diz assim, olha a esperança. Para que, os irmãos encontraram? Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Palavra de Jesus. O que Maria estava presenciando ali naquele jantar? Um morto, aliás, um que tivera sido morto, sentado à mesa, comendo com o Senhor da glória do Senhor Jesus. A morte, meus irmãos, é a certeza da vitória. Foi isso que ela compreendeu. Por isso ela celebrou a morte como esperança para a vida. Meus irmãos, só para a gente concluir, hoje pela manhã, eu disse para vocês, no nosso estudo sobre o peregrino, que o peregrino ele foi à sala, à biblioteca, e lá foi mostrado a ele o Hebreus capítulo 11, dentre os livros, o livro de Hebreus capítulo 11, onde ele presenciou os heróis da fé. E nós, nessas duas últimas escolas dominicais, nós aprendemos como essa galeria da fé se tornou uma grande nuvem de testemunhas para nos incentivar a correr a nossa carreira da vida cristã. E eu ensinei para vocês que nós não podemos usufruir absolutamente nada do ensino sobre os heróis da fé até que a gente pratique na vida cristã o que foi interpretado em Hebreus capítulo 11 sobre cada um, sobre Abel, Enoque, Noé, Isaac, Moisés, e por aí vai. Isso é incentivo para a nossa vida cristã, imitar a sua fé. Pois bem, lá em Hebreus capítulo 11 nós temos uma galeria de irmãos do Velho Testamento. Mas, meus queridos, no Novo Testamento nós temos muitos irmãos também que conseguiram viver por meio. E aqui está o exemplo. Eu queria que você voltasse para Mateus capítulo 26 para encerrarmos, onde nós temos uma segunda informação de Jesus. A primeira, e que ela fez isso para o meu sepultamento, disse Jesus no verso 12. E no verso 13, Jesus disse: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Jesus também tem uma galeria dos heróis da fé. Maria, irmã de Lázaro,
celebrou a morte como esperança para a vida. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.